Vamos iniciar a aula 4 da nossa série de vídeos, da nossa série de aulas, onde eu estou apresentando para vocês um estudo de caso de um processo real de financiamento de construção Minha Casa Minha Vida. E na aula 4, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês o rascunho, o croquis ali, o primeiro rabisco do projeto. Projeto que definimos a área na aula anterior, na aula sobre viabilidade, onde nós encontramos uma área aí em torno de 55 a 60 metros quadrados. Então, esse nosso projeto vai ter de área construída para que o analista da Caixa aprove o processo em torno dessa área. Nós não podemos fazer uma casa de 70 metros quadrados ou uma casa de 40 metros quadrados. Por quê? Porque existe uma viabilidade por trás. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês o projeto. O primeiro rascunho ficou muito bacana. Tem muita gente que fala, não dá para construir um terreno 5 por 25, mas dá. Se você tiver um projeto bem elaborado, pensar ali, fazer uma concepção bem feita, você consegue. Então vamos lá, vamos para o que interessa. Vou trazer o projeto para vocês. Vejam aqui a planta. Essa aqui é a planta, nosso terreno 5 por 25. Nós temos a sala de estar, depois eu vou apresentar para vocês algumas medidas. Temos aqui a cozinha integrada com a sala de jantar. Você consegue aproveitar melhor o ambiente quando você tem uma casa mais compacta. Você consegue integrar aqui, tá? Fazer uma reunião de família e utiliza a mesa de jantar e utiliza aqui também o sofá. Então, temos uma porta de correr aqui, blindex aqui na frente. Cozinha bastante ampla, com a sala de jantar, bem ampla aqui, depois eu vou passar para vocês essas medidas. Aqui nós temos o banheiro, a área de serviço e mais à frente nós temos o dormitório 1 e o dormitório 2. Então esse aqui é o nosso rascunho que nós vamos apresentar para o cliente. Claro que vai ou não sofrer algumas alterações. Apesar de estar trabalhando no programa popular, nós oferecemos essa personalização do cliente. Então, nós entregamos a primeira proposta e o cliente vai fazer suas modificações. Ah, Kleber, eu prefiro um quarto de casal menor ou de solteiro maior, ou eu prefiro um banheiro maior, área de serviço maior. Nós vamos fazer as modificações, vamos atender os pedidos dos clientes, mas respeitando as regras do programa, respeitando o custo que nós temos disponível para essa obra e respeitando também as regras da Caixa, ali, questão de afastamento, abertura de janela ou algo do tipo. Vou colocar aqui a planta com terreno. Nós temos a planta com terreno de 5 por 25, pegamos um terreno de 10 metros e desmembramos em dois terrenos. Então aqui nós vamos deixar um recuo aqui de em torno de 4,5 metros, que a gente vai conseguir ver aqui na planta com as medidas de cotas. Então nós vamos conseguir aqui um recuo aqui, daqui até aqui vai ter em torno de 4,5 metros. Se o cliente ele possui um veículo mais comprido, ele vai conseguir colocar uma parte desse veículo nessa parte aqui, tá? Já foi pensado, por isso que nós deixamos esse afastamento aqui em torno de 2 metros. Tudo bem pensado. Vamos continuar aqui, vou mostrar a planta para vocês aqui do terreno. Temos um recuo no fundo também. O recuo dos fundos ficou em torno de 3,36 metros, tá? Aqui nós respeitamos o afastamento de 1,5 metro da divisa. A Caixa não aprova o projeto se não estiver obedecendo esse recuo de no mínimo 1,5 metro da divisa para você fazer a abertura das janelas, tá? Se não tivesse janela aqui, não tinha problema, não precisava seguir esse recuo. Mas como tem janelas, você precisa seguir isso aí no projeto. Outro detalhe aqui também, aberturas perpendicular tem que ter no mínimo 75 centímetros. Essa abertura nossa aqui, ela não consegue atingir 75 centímetros. Daí o que nós fazemos para resolver esse problema? Fazemos uma parede que antidevassa, tá? De 75 até a laje. Comprimento de 75 até a laje. Daí nós conseguimos resolver esse problema e podemos abrir a abertura até aqui se quiser, tá? Então, fique atento a isso aí, aberturas laterais, abertura perpendicular, os analistas da Caixa reprovam o seu projeto devido a você não seguir essas regras, tá? Então, vamos continuar aqui, nós temos um afastamento aqui, que foi proposital devido
eu deixar um recuo aqui de 4,5 metros, mas eu sei que uma Hilux, por exemplo, ela tem 5,5 metros. Então, se eu deixasse 4,5 metros e não deixasse esse recuo aqui, eu não ia conseguir aqui colocar uma Hilux aqui nesse afastamento. Geralmente, Minha Casa Minha Vida, nós não fazemos garagem, mas deixamos ali um espaço para garagem descoberta, tá? Então aqui a Hilux é 5,5 metros, Kleber. Você deixou só 4,5 metros daqui até aqui. O que eu faço? Aqui tem 2 metros de folga, então a Hilux vai chegar e vai aqui pegar 1 metro aqui dentro que ela precisa para conseguir se encaixar aqui nesse espaço, tá bom? Com isso eu ganho mais espaço aqui nos fundos, mais espaço no fundo, o que permite o cliente fazer uma ampliação futura, fazer uma área uma área gourmet, uma área de lazer, ou fazer um terceiro quarto. Aqui no fundo, pois nós temos aqui uma área até boa, sobrando aqui de 3,36, tá? Então vamos voltar aqui, essa sala de destaque, ela ficou com uma largura boa de 2,64 e ficou bem comprida, aqui dando praticamente 3,6 metros, então a área, apesar de ser mais estreita, mas ela tem um comprimento bacana, que dá para colocar um sofá aqui bem grande, tá? E também fazer a decoração de móveis. Aqui a cozinha também ela ficou grande, essa cozinha tem 3,50 metros de comprimento, e aqui ela vai dar aqui quase 4 metros, essa largura aqui. Vou deixar um corredor do lado aqui, de mais ou menos 0,80. É interessante ter esse corredor. Você chega aqui com as compras, já passa aqui pela cozinha, ou quer tirar também aqui o lixo da cozinha, já passa o corredor, não precisa ficar passando aqui na sala, tá? O terreno estreito, nós precisamos de corredor, então acaba que temos um corredor mais comprido. Fizemos um corredor aqui de 0,90 metros, tá? Aqui o banheiro, a área de serviço, sobrou pouco espaço aqui para a área de serviço, como vocês podem ver aqui, 0,96, mas daí eu coloquei uma laje, um beiral de laje, que não entra como área construída, para dar mais conforto aqui a quem estiver usando aqui a área de serviço. Temos aqui o dormitório 1, uma cama de solteiro, um guarda-roupa também bastante comprido e TV. Coloquei TV aqui também no dormitório 1, como vocês podem ver aqui na imagem. E aqui o quarto principal, tá? Quarto principal, um quarto de 3,26 metros por 3,50, então um quarto aí com uma medida boa, bacana. O cliente meu futuramente ele pode fazer esse espaço aqui para fazer também um banheiro para atender esse quarto. Talvez o cliente só tenha um filho, não preciso de casa de 3 quartos, 2 quartos é o suficiente. O que ele faz? Ele faz uma abertura aqui e pode estar construindo o banheiro. Então ficou um projeto bacana. A área construída desse projeto aqui deu em torno de 59 metros quadrados. Foi a área que nós encontramos lá na viabilidade. Nós discutimos lá, eu falei que ia fazer um projeto, elaborar um projeto em torno de 55 a 60 metros quadrados. Então, deu para vocês perceber, quem está me acompanhando lá desde a aula 1, onde fizemos o atendimento ao cliente, fizemos aprovação de crédito, toda a simulação. Na aula 2, nós fizemos um levantamento de todos os custos do financiamento. Nós precisamos apresentar isso para o cliente, nós precisamos ser transparente para o cliente, evitar desconforto ou algum aborrecimento no meio do financiamento. E na aula 3, nós fizemos uma viabilidade. E por que é importante todo esse processo antes? Principalmente a viabilidade. Porque às vezes o cliente nos procura e já quer fazer o quê? Planta. Kleber, eu quero uma casa assim, uma casa assim. Não, não funciona assim. Primeiro nós vamos fazer a simulação, depois nós vamos aprovar o crédito para saber quanto o banco libera, se realmente libera aquele financiamento. Depois eu vou apresentar para o cliente os custos que ele vai ter na operação, para ele estar ciente dos custos, se ele tem condições, se ele tem como arcar com aqueles custos, e depois eu faço uma viabilidade. O que vai dizer o tamanho da minha casa, o que eu posso projetar, é a viabilidade. É a viabilidade que vai dizer, você pode construir uma casa de 55 metros quadrados, uma casa de 60 metros quadrados. Então, fique atento a esses detalhes. Quando eu iniciei, eu até cometia esse erro, o cliente já chegava no primeiro atendimento falando dos desejos, como é que ele queria a planta. Eu queria fazer a planta ali com ele e não funciona assim. Alguns alunos, eu recomendo
E a primeira coisa é o quê? A simulação. Depois da simulação, aprovar o crédito. Depois que vai fazer a viabilidade, você pode até fazer uma pré-viabilidade ali na aprovação do crédito, para saber se dá para construir. Por exemplo, você está em uma cidade que o teto do Minha Casa Minha Vida é muito baixo. E o cliente chega ali dizendo que o terreno que ele almeja é 50 mil. E ali você já faz uma pré-viabilidade. Olha, com esse terreno de 50 mil você não vai conseguir construir. O preço dos insumos estão altos, a mão de obra, o preço aumentou, então não vai construir. Então você pode até fazer uma pré-viabilidade, isso acontece também, com frequência, aqui com os nossos clientes que nós atendemos. Mas se seu cliente ali, você fez a pré-viabilidade, terreno que ele almeja, ou terreno que você tem disponível, passa, aí você vai continuar. Então, só que nós iniciamos a aula 1, a aula 2, a aula 3, só na aula 4 que eu fui apresentar para o cliente a proposta de projeto. E aí, agora eu vou apresentar esse projeto para ele, vou fazer as modificações, a personalização, essa é uma das grandes vantagens do financiamento de construção, independente seja no segmento popular, o cliente pode personalizar, tá? É diferente dele comprar uma casa pronta, que ele não gostou do tamanho da sala, não gostou do tamanho da cozinha, e não é porque é cliente do segmento popular que ele não tem o direito da personalização. Tem sim. Como falei antes, respeitando ali os custos, respeitando as normas do programa, as regras da Caixa, o terreno disponível, geralmente nós trabalhamos com terrenos menores, que requer uma padronização das plantas, mas sim permite algumas personalizações. E esse pode ser seu diferencial de atuação aí no mercado. Bom, pessoal? Então, esse é o conteúdo da aula que eu tinha para passar para vocês. Eu vou disponibilizar essa planta aqui para vocês estudarem, para você fazer as adaptações. E quando o projeto estiver pronto, eu vou disponibilizar aqui na plataforma de alunos também para vocês fazerem o download do projeto. Tá certo? Se você gostou da aula, deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Eu gosto muito de ouvir a sua opinião. Eu vou responder no maior prazer. E nos encontramos na próxima aula. Até lá!